noite, muito bem-vindos. Você reparou na vinheta nova, novidades, Mariana Godoy, entrevista de cara nova. Nesta semana, a gente vai começar entrevistas especiais com os nomes mais cotados para a corrida presidencial de 2018. O meu primeiro convidado é conhecido por sua personalidade forte, pelo pavio curto, Ciro Gomes. Cirão da Massa, bem-vindo, muito boa noite. Boa noite a todos. E hoje quem me acompanha aqui no estúdio é o querido Eric Klein, repórter, editor especial em Brasília, né, Eric? Muitas pessoas já mandando perguntas? Muitas pessoas. Boa noite a você, Mariana, ao Ciro Gomes, a você de casa. Muitos twitters chegando aqui, eu vou estar ligado esperando a sua pergunta e as melhores eu vou fazer para o nosso convidado, ele, Ciro Gomes, que está se encaminhando para a terceira disputa à presidência da República. Olha, basta usar a hashtag Mariana Godoy Entrevista, o Matheus faz a seleção das perguntas e já coloca ali na tela, né? E o Ciro Gomes responde, a gente está tão longe, Ciro. Pois é, tem que ajudar, né? a pegar Já dá espaço aqui para tudo que vai nova, aparecer. layout novo, parabéns e muita sorte. Daqui a pouco tem também as perguntas das pessoas que foram feitas. Nossa equipe saiu às ruas, em todo o Brasil, para fazer perguntas para você. Mas eu queria saber, na última pesquisa que saiu, já começam a sair pesquisas sobre 2018. O nome de Ciro Gomes aparece na pesquisa espontânea e aparece na estimulada também, ainda com números muito baixinhos. Na espontânea, um pouquinho menos de 1,5%, na estimulada, um pouquinho de mais 5%. Olha, esses são os resultados. Num primeiro cenário, essa pesquisa da CNT, Ciro Gomes aparece com um pouco mais de 5% dos votos, à frente de Aécio Neves. Aí é moleza, né? Agora é moleza, né? Agora, esse momento. Já é importante esse tipo de resultado hoje, um ano antes Claro, pesquisa retrata o momento. Evidentemente que os políticos, os jornalistas querem entender o futuro, extrapolando coisas que não são razoáveis. Porque a questão de 2018 apenas está começando. O cenário vai ser quente, vai ser um cenário muito complexo, muito delicado. A população começa o processo todo com uma desconfiança grave na própria linguagem da política e não faltam razões para o povo brasileiro. Mas é uma pista interessante de quem está se posicionando no grid de largada, para usar aqui uma comparação. Já tem muita gente no Twitter aqui usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista perguntando quem é o seu vice? Você vai compor chapa com o PT? Quem será o vice? Não é provável que eu componha chapa com o PT, menos por mim, mas porque o PT tem a natureza do escorpião. Ele só vota em si próprio e não parece querer sequer aprender com os erros que cometeu recentemente. Qual é a natureza do escorpião? É o escorpião que pegou carona com o sapinho para atravessar o rio. E o sapo disse, eu não vou te dar carona que você vai me ferroar. Ele disse, não, mas se eu ferroar eu morro junto. Aí ele, tem razão, bota aqui nas costas. E ele sai e afunda, porque o escorpião dá a ferroada neles. Mas você me ferroou, nós vamos morrer juntos. Desculpe, é a minha natureza. E a natureza do PT qual é? Essa de hegemonia, quer dizer, é de solidão no processo político eleitoral. É um cacuete da esquerda velha. Quer mandar sozinha? É um cacuete da esquerda velha. É a ideia do centralismo democrático, de um partido único e tal, que ainda está na cabeça de muitos deles. Vamos às perguntas do nosso querido ouvinte, telespectador. Telespectador, mas eu tenho uma antes para fazer para o Ciro Gomes, que eu não aguento, que eu preciso fazer para o Ciro, porque ele é bom de resposta também. Ciro, numa recente entrevista, o senhor disse que quem chega na presidência da República dizendo que bandido bom é bandido morto e que no governo dele não tem ladroeira, ou está mentindo ou é despreparado. Então, no governo do senhor, teria espaço também para ladroeira? É difícil estancar a corrupção? Não, é preciso que a gente seja sincero, até porque eu venho de uma estrada. Eu tenho 38 anos de vida pública, eu já fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira e fui o prefeito mais popular do Brasil. Fui governador do 8º estado brasileiro e fui o governador mais popular do Brasil. Servi ao país como ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real, também bastante aprovado. Fui ministro da Integração Nacional, interferi, enfim. E eu tenho uma vivência grande que me permite afirmar isso, porque corrupção é uma inerência da obra humana. Todos os homens são frágeis e na política sempre acontecerá. O que você pode prometer é que você não vai aceitar impunidade como prêmio da corrupção. Eu não posso prometer que não haverá corrupção. Eu não sou corrupto, tenho 38 anos de vida, nunca respondi a nenhum mal feito, nunca, nada, zero. Nem o meu pior adversário fala que eu sou bocão, que eu sou pavio curto, ou coisas que tal, doidão, enfim. Mas ninguém me acusa de ser desonesto, porque essa parte eu respeito, isso é uma prática de vida.
Agora, hoje no Brasil, como a população está muito indignada, surgem pessoas que ou por despreparo, e eu acredito que é mais por isso, ou por puro desamor à verdade, ou como eu sei falar palavras assim mais elegantes, né, sinalizam para o povo de que basta votar no salvador da pátria que ele vai baixar o chicote e tudo vai entrar em ordem. É mentira. É mentira. Como é que você faz? Você tem o Ciro Gomes, chamado de Cirão da Massa carinhosamente no Twitter, nas redes sociais, mas tem fama de ter esse pavio curto. Eu queria saber se você faz alguma coisa para controlar. Eu também sou muito nervosa às vezes. Eu faço luta. Eu desconto num professor de Muay Thai, Jiu-Jitsu, eu me acalmo um pouco mais. Como é que você faz? Por mais estranho que pareça, eu sou um cara muito tranquilo. Assim, eu tenho uma vida muito tranquila, muito pacífica. Eu valorizo muito o amor, a afeição, o afeto, a camaradagem. Não tenho um inimigo pessoal, não tenho uma adversária que eu não possa estender a mão, apesar de muitos enfrentamentos terríveis. Aliás, isso já não é mais tão verdade, porque esses últimos adversários eu não aceito estender a mão. Para Michel Temer, Eduardo Cunha, essa quadrilha de salteadores que tomou conta do país, não dá para estender a mão. Mas as pessoas me acusam disso, menos por aquilo que eu falo, eventualmente, um palavrão, porque eu não sou político profissional há mais de 10 anos. E eu sou um cidadão livre, pago meus impostos, enfim, e falo palavrões. Evidentemente que, como candidato, eu tenho que controlar, não posso fazer isso, porque eu não sou mais um cidadão, vamos dizer, autorizado a ser um cidadão normal, porque você começa a virar referência, começa a ser exemplo para a criançada, para a garotada, então você tem que controlar a linguagem, e não me é difícil fazer isso. Agora, o que me acusam é pelo que eu falo de cabeça fria. Os números, os nomes, você mesmo testemunhou aqui. Quer dizer, é verdade. Ciro Gomes aqui foi o primeiro, apontou o dedo e falou assim, não é Cunha que é homem de Temer, é Temer que é homem de Cunha. E eu, assim, dura na cadeira, ouvindo tudo aquilo, muito antes de surgirem as denúncias do Janot. Temer é o primeiro presidente da história do Brasil processado 2 vezes por formação de organização criminosa, obstrução da justiça e corrupção passiva. Essa segunda denúncia, você acha que passa na Câmara? Não, passa não. Por quê? Porque a maioria da Câmara, nesse momento, é corrupta também. É a tragédia brasileira do momento. Tragédia brasileira do momento. Daqui a pouquinho a gente... O que não autoriza ninguém a substituir o povo para resolver isso. Vamos ter logo clareza disso. Está se referindo ao general Mourão, que sugeriu uma intervenção militar. Eu compreendo as razões do general. Eu fui processado pelo Michel Temer há 10 anos atrás porque eu chamei de ladrão. Fui processado pelo Eduardo Cunha porque eu chamei de ladrão. Portanto, eu compreendo, talvez mais do que o próprio general, as razões que o levaram a falar isso. Mas o general precisa entender que numa democracia, e esse é um valor definitivo, ninguém tem autorização, seja de qualquer status que seja, muito menos da Constituição, para substituir o povo na decisão do seu destino. Portanto, o general falou uma bobagem. A gente já volta com o Ciro Gomes falando sobre o general Mourão, sobre os problemas do Brasil, sobre nossas fronteiras, sobre os planos para acabar com corrupção, a necessidade de reformas e tudo o que ele pretende caso seja eleito em 2018. Antes, um recadinho. Estamos com o Ciro Gomes, hoje ao vivo, Eric Klein. Ciro Gomes, futuro presidenciável. Opa! Isso aí. Ciro, conversando com as pessoas na rua, principalmente eu que sou de Brasília, elas dizem que estão cansadas do mais do mesmo. E nesse momento, como que o senhor se coloca como alternativa, sendo que vem da velha política, entenda que não é em tom pejorativo, de ter uma história na política, e tentar não ser o mais do mesmo? Até porque, como o senhor até disse há pouco, que o Congresso hoje tem muito ladrão, hoje a gente tem um Congresso que faz do Palácio do Planalto todo o presidente refém. Como que o senhor faria isso? Não ser o mais do mesmo e tentar governar com um Congresso desse jeito? O que distingue é a ideia e o exemplo. Quer dizer, a população que está muito machucada, tem todas as razões, sobram razões à população brasileira para estar indignada com a política, e o apelo por uma coisa nova é um apelo absolutamente correto ao país. O que nós não podemos, a pretexto de qualquer tipo de respeito que se tem ao povo, e o maior de todos é o meu, é aceitar a ideia de que fora da política há alguma solução para qualquer que sejam as questões. Não há. Nós precisamos procurar exemplo e novas ideias, concretudes, não é? Então, eu ando dizendo por aí afora, o Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil, tem 77 das 100 melhores escolas do país, pelo IDEB. Isso é um fato, ou é verdade ou é mentira. Se é verdade, há uma coisa acontecendo diferente da média da educação pública que se condena o filho do trabalhador e da pequena classe média que não dão conta de pagar mensalidade escolar.
Não quer dizer que o Ceará é nenhum paraíso, nem uma Suíça, mas nós estamos resolvendo. Então, nesse momento, o Rio de Janeiro está atrasando funcionário, o Rio Grande do Sul atrasando funcionário, Minas Gerais atrasando funcionário, e no ranking da saúde das finanças públicas dos estados brasileiros, o Ceará é o primeiro lugar. Enfim, isso é verdade Você também. Tem alguma coisa para mostrar, né? Veja bem, eu ganhei o prêmio, fui receber nas Nações Unidas o prêmio de combate à mortalidade infantil. Então, evidentemente que o que nós precisamos demonstrar para a população é um diagnóstico correto da crise, e acredito que eu tenho capacidade hoje, pela minha experiência, não é elogio em boca própria que não tem cabimento, é uma experiência acumulada, e a população brasileira talvez no debate vá perceber, basicamente, que parte grave dos problemas que nós estamos vivendo é porque nós demos à presidência da República inexpertos. A Dilma, sendo uma pessoa muito honrada, uma pessoa respeitabilíssima, porque eu tenho afeto mais do que respeito, a Dilma não tinha experiência política nenhuma. E aí acontece a tragédia que aconteceu. No primeiro ano de 4, ela não consegue somar um terço dos deputados. Para evitar uma denúncia. Cai no impeachment fajuto e compromete a democracia do país. Eu imagino, o presidente da República, no primeiro ano de 4, conhecendo o presidencialismo brasileiro, já tendo sido deputado, já tendo sido ministro, já tendo sido governador, mas não havia a menor chance do país ter ido na direção dessa crise. Mas ia fazer o quê? Ia participar do toma lá da cá? Não. Veja bem, o Brasil pode atenuar a grave contradição do presidencialismo, que é a seguinte: o molde institucional, ou seja, o desenho das leis brasileiras, é o Congresso que faz. E o Congresso não tem o menor compromisso com a saúde das finanças públicas. No mesmo dia, ele diminui impostos e aumenta a despesa, porque ele não tem nenhuma responsabilidade no presidencialismo. Por outro lado, o presidente é o responsável por fazer a saúde funcionar, a educação funcionar, a saúde funcionar, e não ter o menor poder para desenhar as leis. Então, isso é uma lógica de impasse. Como é que se atenua no Brasil? E você tem momentos especiais que mostram isso, para quem tem experiência como eu. Se atenua primeiro, se você aproveitar o primeiro momento para fazer as reformas. Quando você está com o resultado e o respaldo com a força da eleição urnas. popular. Vamos tomar o exemplo caricato do Collor, que Sim. não tinha partido, não tinha nada, não tinha coisa nenhuma. Mas tinha voto. Cai de paraquedas, teve uma votação consagradora, propôs um sequestro da poupança do povo, por medida provisória, flagrantemente inconstitucional. O Congresso engoliu com casca e tudo, o Judiciário não deu bola para uns milhões de ações corretas que entraram, porque havia uma força. Então, isso é a primeira questão. A segunda é você botar o povo na jogada. Botar o povo na jogada significa trazer o povo para assistir à negociação, né? Acompanhar a negociação. Terceiro, negociar. Negociar não é errado. Numa democracia representativa de um país fragmentado, federativo, de milhões de partidos, negociar é um imperativo. Então, não há problema em negociar. O problema é qual é a linguagem que você usa na negociação e o que você está negociando. Para que servir, qual senhor você quer negociar. E aqui você tem a quarta questão, plebiscitos e referendos. Se de todos os momentos, e o Pacto Federativo Brasileiro está dilacerado, o próximo presidente da República vai pegar 23 dos 27 estados quebrados. Se você não tiver a oportunidade de negociar com uma política de governadores, né, um novo pacto que redesenha as finanças do país, num sistema tributário mais moderno, mais justo, um sistema previdenciário que sinalize que os nossos filhos não vão pagar uma dívida e que nós vamos deixar uma poupança para os nossos netos, você não terá outra ocasião. Portanto, a crise tem esse lado bom. O país está maduro para quem, sabendo mexer nas cordas corretas, possa propor em intenção direta com o povo aquilo que o país precisa. Agora, o Antônio pergunta pelo Twitter, o Antônio pergunta se você é afim ou a favor da reeleição e do foro privilegiado. Esse nome foro privilegiado é um erro, porque eu, por exemplo, sou contra. Porque o que é que acontece no foro dito privilegiado? É um julgamento de uma instância só. Então, veja bem, eu fui colega do velho e querido amigo, que não está mais entre nós, do governador Ronaldo Cunha Lima. Indignado com as agressões que o filho sofreu, o senador Cássio Cunha Lima, ele deu um tiro num desafeto. Uma poeta, uma pessoa maravilhosa, perdeu a cabeça, deu um tiro na pessoa. E foi processado por homicídio. Portanto, a instância dele seria o júri popular, lá em João Pessoa. Ele vira deputado federal e, imediatamente, esse assunto vem para uma instância única, que é o Supremo. Na véspera do Supremo julgar, ele renuncia ao mandato para voltar a ter a instância. Então, aquilo que a população reclama, na verdade, é a morosidade do Supremo. Então, nós estamos atirando no alvo errado. Se o Supremo Tribunal Federal conseguisse ser um pouco mais ágil
E parte dessa responsabilidade não é também do Supremo, é do anacronismo das leis brasileiras que são criadas por nós, advogados, para permitir incidentes que jamais concluam os processos. Né? Então é preciso consertar isso e o Supremo tem que se compenetrar da gravíssima tarefa que tem. Basicamente o general estava fazendo um repto, não era aos políticos que estão desmoralizados ao ré do chão. Estava fazendo um repto público ao Supremo Tribunal Federal. General Mourão deu uma declaração, é que, na verdade, ele vai se aposentar daqui a pouco, ele vai sair da ativa. Isso é ótimo. E vai ser ele candidato a alguma coisa. Eu acho que ele está jogando... candidato. Eu acho que ele está jogando para a galera também, fazendo um discurso Não faz mal. O que não pode é um general qualificado do alto comando do Exército, em pleno século XXI, dar pito na nação e anunciar que vão intervir. Isso não cabe nunca mais na nossa história. Ué, mas com a situação que está no Rio de Janeiro, precisa chamar o Exército para tomar conta da segurança pública? Não, isso é diferente. Precisa chamar o Exército para entrar na Rocinha? Na ordem constitucional brasileira, o Exército, convocado pelos poderes democráticos, pode e deve intervir, não é, para a garantia da execução da lei e da ordem. O que também é um equívoco. Porque você vai ver, isso é muito mais fato, muito mais aparato para causar comoção na opinião pública do que eficácia. Por quê? Porque é diferente. Por mais que os dois andem de uniforme, o treinamento de um soldado do Exército, que é um garoto de 20 e poucos anos, é para matar o inimigo. É um treinamento de fronteira, de matar o inimigo. De conflito mesmo. Ele é treinado, ele mira para matar o inimigo, porque essa é a tarefa da defesa. Né? Hipoteticamente, ele é treinado para matar o inimigo. Não é para o Exército fazer segurança pública. Não é. Daqui a pouco o que é que vai acontecer? Eu conheço esse filme também, é a minha experiência. E eu tenho tentado ajudar o povo a entender. O que vai acontecer? Vai morrer um soldado, um garoto jovem, né? Vai morrer um soldado, vai morrer gente inocente com um tiro de fuzil e vão começar a execrar o Exército. E tudo isso está errado. Sabe por que está acontecendo no Rio? Arrocharam o Rio de Janeiro de um jeito tal, nessa estúpida política que está mandando no Brasil, e o Rio de Janeiro está aumentando gravemente o problema de segurança, que, aliás, está acontecendo no Brasil inteiro, e o efetivo policial do Rio está diminuindo. Eles não têm mais, estão proibidos, pelas loucuras desse regime que estão nos impondo, estão proibidos de fazer concurso público. Porque também não tem mais dinheiro para pagar. Mas repare bem, então nós vamos chamar o Exército para fazer o que ele não é capaz, não é treinado para fazer? Tudo bem, nesse primeiro momento chegam lá os urutus, os coisas e tal, a população sente um certo conforto. E quanto tempo o Exército vai ficar? Qual é o esforço de inteligência para prender os traficantes? Na mesma hora que o Exército entra, os traficantes encolhem. Vão para outro morro, ficam lá quietos um pouquinho e tal, porque sabem que o Exército não pode demorar ali. Nossa, às vezes eu fico com tão pouca esperança. Eric, mais perguntas dos nossos ouvintes? Imagina o nosso povo. Imagina o nosso povo. É cansativo até imaginar que a gente não tem saída. Nós precisamos consertar as coisas, parar de mentir. A gente tem que fazer as coisas acontecerem como elas têm que acontecer. Né? Então você não pode, a pretexto seja do que for, não ter uma estrutura policial. Você é a favor da reeleição? Não, acho que a reeleição é uma impertinência no Brasil, que foi comprada pelo suborno que o Fernando Henrique fez. E desde então introduziu... Não, naquela época a gente não usava a palavra suborno, não. Nem mas propina. eu usava. E foi. Como é que a gente chama compra de votos? Que o Michel Temer está fazendo para não ser processado? Suborno. Carinho. Amizade. Atenção. Atenção. Aí tá pronto, aí eu chamo de suborno, tem o pavio curto. Mariana. Toco, propina. Ô Mariana, vamos mudar um pouquinho de assunto rapidinho, porque também é um assunto polêmico. E o Yuri Luiz, aqui no Twitter, pergunta para o senhor, Ciro, o que o senhor achou da decisão do juiz do Distrito Federal que liberou psicólogos para fazer tratamento com homossexuais no sentido de doença, tratar homossexuais como doentes? O século XIX está saindo da sepultura no Brasil por todos os ângulos. Né? O século XIX sai da sepultura quando você, por exemplo, determina, né, que o trabalho passe a ser uma commodity, tipo 1 quilo de sal, sujeito a partir do dia 13 agora do mês que vem, a lei da oferta e da procura, com 14 milhões de brasileiros desempregados, 10 milhões de brasileiros empurrados por biscate, se virando na rua, correndo do rapa, da repressão, desorganizando o comércio formal, na antevéspera dessa violência bárbara que está matando jovens negros, pobres, nos bairros das cidades, e você transforma o trabalho, né, permite que a mulher trabalhe grávida, trabalhe em condição insalubre. E aí, veja bem, como é que pode um juiz, seja a pretexto do que for, definir qual é a natureza profissional da arte do psicólogo?
Como é que pode, depois que a Organização Mundial de Saúde fez um amplo e global debate com todos os experts e retirou da lista de patologias a homossexualidade, o comportamento homossexual, a decisão, seja lá o que for, nós não temos que se meter na vida de ninguém. E aí vem um juiz e diz que, em princípio... Que não vale o que decidiu o Conselho de Psicologia. Nem o Conselho, nem a Organização Mundial de Saúde. Esse é o problema do Brasil. Porque, sabe, quando a gente golpeia a instituição central, as regras vão todas para a lata do lixo, são todas relativizadas. Aí é a Babel, é a anarquia, que é um estado de anarquia, o que nós estamos vivendo no país. Vamos usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista para participar. O Paulo Soares quer saber sobre as reservas na Amazônia e o massacre de indígenas. De novo, a barbárie, né? Você tem uma reserva que a Renca, por exemplo, foi constituída pelos militares. E ela foi constituída por razões múltiplas. Uma das razões é a questão da preservação de biomas sensíveis, não é? De uma fração da natureza muito sensível, de recursos hídricos, mas também a reserva de recursos minerais sensíveis, estratégicos para o país, para guardar para o futuro. Sim. Então, os americanos guardam um monte de petróleo. Aí vem um picareta não eleito, golpista, não consulta ninguém, não conversa com ninguém e anuncia o fim de uma reserva que é do tamanho do Estado do Espírito Santo, ou do tamanho da Dinamarca, sem conversar com ninguém. E aí a imprensa brasileira descobre que 5 meses antes o governo passou a informação privilegiada que ia fazer isso para mineradoras estrangeiras. O nome disso é ladroeira, corrupção. Então podemos chamar de, como é que um pavio longo diria, um equívoco, um grosseiro equívoco. Temos uma boa relação com nossos amigos do Hemisfério Norte. Temos que facilitar... não podemos dizer abrir as pernas, temos que facilitar o investidor estrangeiro, internacional. Mas sabe que o mercado, o investidor estrangeiro, a pessoa que investe no Brasil, tem muito poder, inclusive na política, né? Como é que você vai fazer com esse discurso mais nacionalista? Primeiro, ter inteligência de que isso é um fato real. Hoje há uma certa ingenuidade, não é, de que nós assistimos o mundo, intervenções de impérios, não é? Na Síria são explícitas essas intervenções, intervenções na Líbia, intervenções no Egito, intervenções em todo canto, e o país, o Brasil, que tem as maiores reservas de petróleo do Ocidente, inesgotáveis e ainda não ponderadas, não tem influência de ninguém. Ora, tenha paciência, não temos direito de ser santos e inocentes. A propósito, esta gente que nos governa sem voto popular convidou as Forças Armadas Americanas pela primeira vez na história, em tempos de paz, para fazer manobras conjuntas com o Exército Brasileiro na Amazônia e na fronteira com a Venezuela. E o chanceler do Brasil, dá muita raiva, viu? Continua aqui, né, na tarefa de ser um more presidential, né? Mas repare, o senhor Aloysio Nunes hoje diz que o Brasil não pode mediar o conflito da Venezuela, que é uma obrigação natural nossa, porque por sermos vizinhos, por sermos grandes aqui na América do Sul. Mas sabe o que ele diz, despudoradamente? Que não podemos mediar porque temos lado. Espera um pouco. E o Barão do Rio Branco não afirmou princípios históricos de que o Brasil faz uma política externa de não intervenção, de respeito à autodeterminação dos povos, de solução pacífica dos conflitos. Então nós agora, o governo brasileiro, pelo seu chanceler, um despreparado tosco, enrolado na Lava Jato até o gogó também, não é? Dessa velha arcaria do PSDB fisiológico que financia esse golpe, anunciando que nós temos lado na Venezuela, vê se pode. E o general Mourão, que podia censurar a presença de tropas norte-americanas em manobras conjuntas com as tropas brasileiras na Amazônia, não vi dele nenhuma declaração sequer. O Brasil talvez queira ser mini Estados Unidos, talvez queira ser mais como Porto Rico e se transformar em um quintal americano. Nós podemos abrir esse debate. Eu advogo que essa nação tem um papel histórico para cumprir com a humanidade. Porque a forma como nós manejamos no Brasil nossa miscigenação racial, nossa mestiçagem, a forma como nós manejamos, mesmo com 1000 problemas, a nossa tolerância religiosa, a forma como nós manejamos os nossos recursos naturais, são exemplo para o planeta Terra. Se nós manejarmos isso e encontrarmos uma equação que retome o desenvolvimento para que o país volte a acreditar em si próprio, o Brasil é uma civilização para o 3º milênio.
Olha, o Fernando Fusco e o Danilo Lombardi dizem o seguinte: o Ciro fala da indústria nacional, mas inexplicavelmente virou as costas para a Gurgel. Como é que fica? Veja, nós no Ceará temos um esforço muito grande de atrair indústrias. Acabamos de fazer girar, em plena depressão econômica, uma mega siderúrgica. Conseguimos essa proeza, começou a rodar a siderúrgica no Ceará. E nós quisemos trazer, ainda o meu antecessor, o ex-governador Tasso Gereissati, quisemos trazer a Gurgel para o Ceará, porque ela estava fechando em São Paulo. E o Gurgel foi para lá e um dos pedidos que ele fez foi um empréstimo volumoso do Banco do Estado do Ceará. E o meu antecessor determinou que esse empréstimo fosse feito e o Banco do Estado do Ceará, na época existia, fez esse empréstimo. Passa o governo do Tasso, eu assumo, vence o empréstimo e o Gurgel não pôde pagar. E vem me pedir outro empréstimo do banco. Eu administrava o banco em bases profissionais, tanto que o banco teve muito lucro na minha coisa e tal. E depois, no governo do Tasso, quebrou o banco. E eu, então, não pude dar um empréstimo de um dinheiro que não era meu, era um dinheiro público. Porque ele não pagou o primeiro? Porque ele não pagou o anterior. Como é que eu faço? E aí ele, zangado, me denunciou isso. Agora, lamento, dinheiro público para mim é sagrado. Eu não posso dar dinheiro que não é meu, mesmo com a intenção de ajudar, seja quem for. Vamos para as perguntas sobre as eleições, Eric? Vamos. Muita gente quer saber o seguinte aqui do senhor Ciro Gomes. O Lula se viabiliza como candidato, sai como candidato, e se ele sair, o senhor entra na disputa com ele? E outra coisa, já emendando nessa pergunta, se ele não sair, todos os outros candidatos entram em condições iguais na disputa em 2018? Eu serei candidato dependendo apenas de uma circunstância, e somente uma, que é o meu partido, o PDT, que ficou mais famoso modernamente por ser o partido do ex-governador Leonel Brizola, mas que carrega a linha do trabalhismo, né, de João Goulart, de Getúlio Vargas, é o partido, é a corrente política que fez a Petrobras, que fez a CLT, que fundou o Brasil industrial moderno, né? E essa é a minha linha de defesa do Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu estou alinhavando em debates. Amanheci hoje em Joinville, fui a Sorocaba, estou aqui agora, amanhã... Está viajando mais que o Dória, bem. Muito mais, ninguém me pega. Porque eu viajo de avião de carreira, eu e o Vicente, não tem custo. O Lula já colocou a caravana também convida, na estrada. Mas é caro aquilo pra caramba, e é um aparato imenso. Eu viajo, eu e o Vicente, e chego e estão multidões ali de garotos, jovens, universitários, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que se o PDT decide que eu sou candidato com todo entusiasmo. Isto dito, eu tenho repetido, porque os fatos são complexos e merecem um olhar complexo. Essas simplificações grosseiras não cabem no homem com a minha vivência e com o meu respeito ao povo. Então, eu tenho dito que, apesar de só depender do PDT, eu não gostaria de ser candidato se o Lula for. Por quê? Porque se o Lula for candidato, ele estressa o processo político eleitoral brasileiro de um jeito tal que os ódios e paixões vão dominar. Nós não teremos um minuto para discutir o futuro do país. A desindustrialização, o desemprego, vai ser o Lula dizendo, olha, você sabe que eu fui um bom presidente, mandei lá de volta que o paraíso desce para a terra de novo. E os outros vão dizer ladrão, vagabundo e não sei o quê, porque o Brasil está desse jeito. Querem que o Brasil se divida entre coxinhas e mortadelas. Mas você acha que ele abre mão? Em primeiro lugar nas pesquisas? Acho. Abre mão? Acho. Se ele não for obrigado por uma decisão judicial, ele abre mão? Acho. Porque, repare, para quem tem experiência, de novo, pesquisa a tal distância do processo nada mais indica do que notoriedade. E o Lula é um velho e experimentado político, muito inteligente. Ele sabe que um homem que terminou o mandato com 83% de popularidade, 100% conhecido, está no horário nobre diariamente, todo mundo mencionando para odiá-lo ou amá-lo, todo dia está ali. Então ele está na centralidade da memória do povo brasileiro. Parte justamente para o bem, que é o aplaude, e ele foi um bom presidente, fez muita coisa boa para o país, e parte que o odeia por méritos dele e por defeitos, que o Lula também começou a ter gravíssimos defeitos e começou a perder a noção e a modéstia, começou a brincar de Deus. E o senhor odeia ou ama? Você tá? Não, ama ou odeia eu o Lula? respeito, não amo nem odeio. O Lula, para mim, é um grande brasileiro, mas nunca foi mito, nunca foi santo, nunca foi, sabe, ele não tem a faculdade da infalibilidade papal. Você imagina, eu conheço o PT de longa data, eu sou pós-PT. O PT ficou contra a Constituinte e eu fiquei a favor. O PT ficou contra o Plano Real, eu ajudei a fazer o Real. Isso tudo eu vou mostrar na televisão, a cédulazinha de real lá no começo com a minha assinatura.
O PT trabalhou conosco o impeachment do Collor e a consequência óbvia do impeachment do Collor é a posse do vice, que era o Itamar Franco. Na madrugada que o impeachment passou, o PT anunciou que não ia apoiar o Itamar. E o Itamar disse para mim, para o Fernando Henrique e para o Tasso, que não ia assumir a presidência da República. Lá fomos nós, madrugada dentro, ligar, Lula não seja irresponsável, não é possível, o país está acima de tudo e tal. E vai vindo. Quem botou o Michel Temer na linha de sucessão, pelo amor de Deus? Quem botou o Eduardo Cunha? Quem entregou Furnas, que é uma das maiores centrais elétricas do país, para o bandido Eduardo Cunha? Se o povão não sabia quem era, eu e o Lula sabíamos. Não, muita gente já sabia e já conhecia o Eduardo Cunha de antigos carnavais. No dia que ele estava tocando bateria aqui, no teu programa, eu já tinha chamado ele de ladrão. É verdade. E assim, são milhões. Imagina, você imagina o que passa na cabeça do nosso povo. O que é que passa na cabeça do nosso povo? Que saiu hoje de manhã batendo de porta em porta atrás de um emprego e que chega frustrado, humilhado em casa, com o nome no Serasa, no SPC, com a mulher reclamando que a televisão queimou e ele não tem condição de trocar. E que vê 51 milhões na salinha aí liga a televisão e pega uma sala com 51 milhões de reais de dinheiro roubado do povo brasileiro. O que que passa na cabeça do nosso povo? Como sabe de onde é que vê esse dinheiro? Que até anteontem tinha só Gedel um minutinho, deixa eu completar ministro. o raciocínio. Sabe quem nomeou o Gedel ministro? Quem? O ministério que eu ocupei? O Lula. Sabe o que era o Gedel Vieira Lima no governo da Dilma? Esse que está na cadeia aí, dos 51 milhões? Vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Ora, venha, com a ciência. Temer tem alguma responsabilidade sobre Gedel? Deveria se sentir afetado por esses 51 milhões? O Temer é o chefe da quadrilha. E a quadrilha é integrada por Gedel, Henrique Moreira Alves, que está preso, Henrique Eduardo Alves, que está preso, os dois, por Eduardo Cunha, que está preso, o terceiro, por Moreira Franco, que ainda está solto, por Eliseu Padilha, que ainda está solto, e por Michel Temer, que ainda está solto. Essa é a quadrilha do PMDB da Câmara, chefiada por isso aqui. No Senado, Renan, Raup, Eunício e Romero Jucá. Romero Jucá é o do... Temos que fechar não, tudo no acordo nacional. Vamos fazer com o Supremo, com tudo. Mas olha o quê? O Romero Jucá foi líder do governo Fernando Henrique no Senado, líder do governo Lula no Senado, líder do governo Dilma no Senado e líder do governo Michel Temer no Senado. Brasileiro, tenha paciência. Ciro, não vai dar, você não vai nunca falando isso contra todo mundo, você não vai nunca conseguir chegar. E tu acha, mulher, que eu quero ser presidente da República conciliando com essa gente? Eu não quero. Eu estou achando que está na hora do Brasil tirar o véu, que agora amadureceu para a gente mudar o véu. Essa é a questão. Eu estou achando, eu só aceitei a tarefa de tentar uma formulação, eu estava belamente empregado. Era executivo, altíssimo executivo, muito bem remunerado da Companhia Siderúrgica Nacional. Tive um filhinho, né? A vida que pedi a Deus, recebendo o salário que eu sempre achei que merecia e nunca ninguém quis me pagar, porque o setor público não paga. Acordando na hora que queria, mandando em mim mesmo, a não ser dando satisfação ao board da companhia. Quando acontece o golpe, eu saio para a rua por isso. Eu já tinha ajudado a preparar uma nova geração que está batendo um bolão lá no Ceará. O governador, o prefeito, o presidente da Assembleia, toda uma turma, o ex-governador. O Ceará tem números extraordinários e é uma turminha que eu ajudei a treinar, a preparar, o que já me dispensava de qualquer responsabilidade. Você já sentia que estava com o dever cumprido? Achava que estava. Já tinha botado nos trilhos. Aí o país entra nesta. Como eu conheço, eu sei as coisas e tal, me senti um covarde se eu não viesse de volta para a luta. Mas assim, nós estamos naquela situação, eu quero muito ser presidente do Brasil, muito, muito mesmo. Cuidado com o vice que você vai escolher, hein? Eu não duvido disso. Eu vou ter cuidado muito grande. Eu não vou transigir. Eu só quero ser presidente se eu chegar lá inteiro. Claro que negociar, compor, acertar, isso é do ramo. Eu fui governador. As pessoas me pintam como se fosse um poeta. Eu fui governador. Eu fui deputado de oposição, fui deputado de situação, fui o deputado mais votado do Brasil, fui ministro, fui prefeito. Eu sei manejar essas coisas e tal. E é possível, eu digo a você com muita segurança, o Itamar Franco, de quem eu fui ministro, não transigiu com essa corja, não. Lá atrás, o Juscelino governou sob grandes tensões, não transigiu com essa corja. Mas o senhor não acha que o Collor caiu porque não negociou com o Congresso? Congresso? O Collor caiu por um encontro originalíssimo que aconteceu recentemente com a Dilma, sem a amplitude do Collor, porque feriu interesses da elite plutocrata do Brasil, abertura comercial, sequestro da poupança, esterilizou um terço da especulação financeira com aquele sequestro da poupança, e antes ele tinha confrontado o povão, os artistas, os intelectuais, os cientistas, etc, etc. Definitivamente não é o meu caso.
Eu estou procurando construir uma ampla aliança entre o Brasil que produz, por exemplo, a indústria, o agronegócio que respeita as regras de uma modernidade econômica, que é a maioria, e aqueles que trabalham, para enfrentar essa centralidade que se deu à especulação financeira no país e que está matando o Brasil. Uau, nós estamos trendando no Twitter, obrigado aqui pela informação, que a gente está com a nossa hashtag entre os primeiros lugares no Twitter do Brasil. Você continua usando o hashtag Mariana Godoy Entrevista para participar. Quer selecionar alguma pergunta dos nossos telespectadores, Eric? Estamos chegando aqui, ó. Tem muita gente também apoiando o Ciro Gomes para presidente da República, mas tem muita gente dizendo que o senhor apoiava Lula, Temer, a gente viu uma foto recentemente de Dilma, e agora... ao lado do senhor, e agora o senhor mudou de opinião. O que o fez? Eu mudo de opinião. Não tenho nenhum medo de afirmar que eu mudo de opinião, mas não é este o caso. Repare bem, eu sou uma pessoa que sou dedicado ao Brasil. O meu patrão é o Brasil e o meu amor, a minha paixão é o Brasil e o povo brasileiro. Dediquei minha vida a isso. Agora, como é que funciona a política? A política é assim. Eu fui candidato a presidente da República contra o Lula e contra o Fernando Henrique, não contra eles, a favor de uma alternativa a eles, mas contra os dois, em 98. Lá atrás, em 89, eu já era prefeito de Fortaleza, o Lula foi candidato, eu votei no Covas no primeiro turno, e no segundo turno eu não mudei de opinião. O Covas ficou fora e um brasileiro que tem a responsabilidade com o país tem que optar. Tanto mais se você é responsável por milhares ou milhões de pessoas, quando você tem responsabilidade pública, como é o meu caso desde sempre. Eu fui deputado com 25 anos a primeira vez. Fui governador mais jovem da história do Brasil, até hoje ainda sou, ninguém me tirou esse recorde, fui eleito com 32 anos. Então você tem que tomar o lado que a sua consciência lhe indique e a sua satisfação à opinião pública que lhe cerca. Então, em 98, eu fui eu mesmo candidato a presidente contra os dois, não teve segundo turno. Em 2002, eu fui candidato a presidente da República. Candidato a presidente da República. E perdi, fiquei fora do segundo turno, ficou lá o Lula e o Serra, eu evidentemente apoiei o meu vizinho, que é o Lula. Eu não voto nessa gente do outro lado, que é essa gente que vende o Brasil, que trabalha de costas voltadas para o nosso povo mais pobre, eu não voto com eles nem a pau, Juvenal. É assim mesmo. Aí vou lá, o Lula me chama para ser ministro, não aceitei, insistiu, falou no Brasil, mexeu comigo. Fui lá o primeiro mandato, depois me aborreci, mas não mudei de lado, simplesmente não fui mais ministro. Não aceitei mais ser honrosamente convidado, não fui mais ministro. O Luciano quer saber quem será o seu maior rival para um eventual segundo turno? A ignorância. Oi? A ignorância, assim, o meu único rival nessa eleição é a ignorância. Bolsonaro? E os seus intérpretes. Na ignorância tem seus intérpretes. Mas, assim, o que é que eu estou querendo dizer? O Brasil está exasperado, o nosso povo está muito machucado. Eu sou uma geração que ganhou todas na política. Então, eu acredito no milagre da política, mas a atual situação do país, o nosso povo está retrocedendo. Milhões de empreendedores, pequenos empreendedores que acreditaram que estavam numa rampa de ascensão social, estão retrocedendo. Eles não têm notícia do Estado, a não ser 20 oficiais do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro presos porque roubaram, achacando um pequeno empreendedor com um negócio de alvará. Essa é a realidade do empreendedor em São Paulo, essa é a realidade em Fortaleza, em todo canto. Então, o Estado virou um ruído para essas pessoas. E elas estão, então, presas, vulneráveis a serem presas dessas simplificações grosseiras, não é? Moralistas, xenófobas, e essa coisa assim, a mistura de violência que assusta a população, com corrupção que mostra que o estamento político, na sua centralidade, apodreceu e está pouco se lixando para a vida do povo, são conselheiros perigosíssimos. E a nossa tarefa é tentar, pelo exemplo e pela ideia, mostrar, olha, calma, tudo bem, é um mau momento, nós estamos juntos, estamos entendendo, mas a saída para negar essa política aí não é negar a política, nem ir para atalhos estúpidos que só vão piorar as coisas. É preciso achar o caminho. E achar o caminho com maturidade, com serenidade, com capacidade de se indignar com as coisas, mas passar disso além para construir coisas. Né? Olha, nesse programa especial com os presidenciáveis, a gente vai fazer uma mesma pergunta para todos, e será uma única mesma pergunta, que é o porquê o candidato quer ser
presidente do Brasil? Essa é uma pergunta que a gente vai deixar para o último bloco, vai ser a última pergunta que você vai responder. Então, mas já vai pensando nela. A gente convidou também Lula, tá na ponta a gente convidou Marina Silva, a gente convidou, vem Álvaro Caiado, Dias. Ronaldo Caiado, Álvaro Dias, vem Bolsonaro, todos estão convidados. Todos os que pontuam, aparecem nas pesquisas. Parabéns o Alckmin, à emissora. até o Dória. Parabéns à Rede TV, que está prestando esse grande serviço ao Quem povo que você brasileiro. acha que sai candidato pelo PSDB, Alckmin ou Dória? Se o PSDB tiver juízo, e eu sempre me preparo para o adversário fazer o seu melhor. Embora o PSDB tenha feito besteira, venha fazendo besteiras graves nos últimos anos. Mas se o PSDB entender seu melhor interesse, vem com o Alckmin. Porque é uma espécie de direita votável. Né? O outro Mas é um o farsante. Dória não é uma alternativa? O outro é um farsante. Não dura mais 6 meses. Não aguenta mais 6 meses essa pseudo-imagem de novo, de gestor, de não sei o quê, de gari, não sei o que e tal. Isso tudo, daqui a pouco, ele turma na rua vai dizer, vai trabalhar, vagabundo, sabe? Se fosse no Ceará, já tinha começado. Se fosse no Ceará. Aqui em São Paulo é porque a turma é mais tolerante, aceita mais as coisas, né? Mas como é que pode o cara se eleger e passar o dia dentro de um avião? Viajando, aí diz assim, mas eu sou moderno, eu governo pelo celular. Olha a visão de governar dele, é ele falando. Ou seja, o governante moderno tem que ouvir. E se ele dissesse assim, está aqui o número do meu celular para quem quiser ouvir, tudo bem, né? É um governante moderno, governa pelo tablet, pelo celular, mas dá o número para o povo que está aí com buraco, com confusão, com favela pegando fogo. E aí, o único assunto sério que ele resolveu tratar foi a Cracolândia, foi um desastre de planejamento, um factoide ridículo, e eles acabaram de varrer para lá. E como ele tem uma grana imensa, vai subornando parte da imprensa e esqueceram o assunto. Que gestor é esse, camarada? Vamos saber, então. O que esse cara fez pelo país para merecer ser candidato a presidente da República? Representa quais valores? Que ajuntamentos sociais? Até ele saber onde fica Tabatinga, já acabou o processo eleitoral. A propósito, fica no Alto Solimões, lá na fronteira com Letícia, na Colômbia, e eu trabalhei muito lá. Um abraço para o Bispo, que é um grande brasileiro, né, com quem nós abrimos lá um trabalho importante com os ticunas e a rádio que fala português, porque lá só tinha rádio que falava espanhol. Legal. E onde tem também uma base do nosso exército de gente de muito valor. A gente vai fazer um intervalo, porque a gente precisa fazer um intervalo. A gente volta já com Ciro Gomes, dizendo por que quer ser presidente do Brasil em 2018. Até já. Voltamos com o programa especial com Presidenciáveis. Nosso convidado Ciro Gomes, do PDT, pré-candidato, postulante, mas por quê? E essa é a única pergunta que a gente vai fazer para todos os nossos convidados aqui. Por que você quer ser o presidente do Brasil? Eu quero unir o povo brasileiro e restaurar a confiança do nosso povo no futuro do país. Eu quero esse lugar na história, para mim, né, para os meus filhos terem orgulho disso. E eu me preparei a vida inteira para isso. O meu amor, a minha paixão é o Brasil. Enfim, eu quero ajudar o Brasil a sair dessa. Precisa primeiro acabar com a corrupção, né? Como fazer isso? Corrupção não se acaba, a corrupção se enfrenta com exemplo e inovação institucional permanente, porque o corrupto não adianta ter leis fixas. É preciso que você permanentemente inove, e no Brasil você tem muita corrupção legalizada. Por exemplo, swap cambial. Então isso é uma palavra linda, todo e qualquer engravatado pode falar em qualquer salão. Roubo, puro e simples. Patrocinado pelo governo, 111 bilhões de reais no último ano do governo Dilma. Você também não teria o apoio, pelo discurso que eu estou vendo, de grandes bancos, por exemplo, para ser candidato? Veja bem, se eles tiverem juízo, quem pode salvá-los sou eu. Por quê? Porque, neste momento, o Brasil está produzindo a semente fecunda de uma crise bancária. Por quê? Porque ninguém está pagando ninguém. Nesse momento estão consignados como crédito de recuperação duvidosa mais de R$500 bilhão, 600 bilhões de reais, por uma política estúpida de juros sobre juros, colapsou o passivo das empresas privadas que não estão dando conta de pagar. E aí o que adianta ter uma contabilidade inflada por números monstruosos e não receber? Eric. O Danilo Maia aqui pelo Twitter, Ciro Gomes, pergunta se o senhor sairia ou ia compor uma chapa com Joaquim Barbosa de vice. O que o senhor acha disso? Eu tenho muito respeito pelo ministro Joaquim Barbosa, acho que ele prestou um bom serviço ao país, mas acredito que a presidência da República, num país como o nosso, complexo, deveria ser reservada a pessoas experientes,
no trato. Então, por exemplo, o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro, que é um cara, diz ele que votou em mim, eu tenho todas as razões para acreditar, fui colega dele, então nada pessoal. Mas por que o Bolsonaro, que é deputado há 26 anos, não experimentou governar o Rio? Que está nesse caos de segurança, nesse caos de corrupção, com o governador condenado a 45 anos de cadeia. E quer como primeira experiência executiva a presidência da República numa hora como essa. O Dória Gente também. Querida, o Dória não entrega nada e quer como primeira vivência a presidência da República. Reparem uma coisa, isto é suicídio coletivo. Então, se a gente quiser fazer uma catarse e tal, nem sempre, por exemplo, o Lula foi temerário, mas deu certo. Pode até ser que alguém dê certo, brilhantemente. Mas o Lula virou Lulinha Paz e Amor, tinha os bancos ali em volta dele. Totalmente. Você vai virar Cirinho Paz e Amor? Não. Eu sou do diálogo. Agora, eu tenho autoridade, que é uma das coisas que eu acho que é preciso ser restaurada no Brasil. A velha esquerda, sofrida pelo autoritarismo, perdeu a noção de autoridade. A velha esquerda, sofrida pela violência policial, transformou na cabeça do nosso povo direitos humanos em proteção de bandido. A velha esquerda, para ser solidária aos sem terra, aos sem teto, esculhamba quem paga a conta do país, que são os agricultores e pecuaristas e mineradores do Brasil. O que não quer dizer que ninguém está autorizado a matar índio, a destruir o meio ambiente, nada disso. Mas eu conheço essa gente não faz isso por regra. É uma exceção, que evidentemente tem que ser reprimida. Mas o Brasil, hoje, tem um buraco nas contas de manufaturado, celular, computador, eletroeletrônica, química fina dos remédios, tudo importado do estrangeiro. E quem paga essa conta são os agricultores que acordam de madrugada e vão para o campo produzir em condições hostis e ainda tem que aguentar a esculhambação permanente, né, dos políticos do eixo São Paulo, Rio, Brasília. Ok. Eu conversei com o Ciro Gomes esta noite, ao vivo. Todos os candidatos que aparecem nas pesquisas estão convidados também pelo nosso programa. Eu agradeço ao meu colega Eric Klein. Obrigada, Eric. Obrigado. E especialmente a você pela participação nas redes sociais usando a hashtag. E ao Ciro Gomes, possível candidato pelo PDT à presidência do Brasil em 2018. Obrigada, Ciro. Muito obrigado a você, Mariana. Boa sorte em 2018. Vou precisar de toda. Obrigado a todos.